Olá pessoal, eu sou a Juliana do canal Desperta Finanças, título do mesmo nome do meu livro e também do meu treinamento, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma espécie de sessão que eu trago no meu treinamento. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos, e no meu treinamento Desperta Investimentos eu tenho uma sessão que eu falo especificamente sobre fundos de investimentos imobiliários. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Primeiro eu quero começar falando que o fundo de investimento imobiliário, ele já é um investimento de renda variável, ou seja, ele já é diferente do CDB, que eu já trouxe em outro vídeo, que é renda fixa. No caso do CDB, você faz uma aplicação e você não tem risco de perder o seu aporte, o seu investimento. No caso do fundo de investimento imobiliário, ele já se assemelha mais à bolsa de valores. Então, o valor que você investe em um fundo de investimento imobiliário, ele tende a subir ou a descer. Isso vai depender da análise que a gente faz das empresas onde a gente vai estar fazendo esses investimentos. Então, é muito importante que antes de entrar em qualquer fundo, você faça uma pesquisa da empresa na qual você vai estar investindo. Eu vou explicar bem por cima aqui, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas qualquer dúvida que você for tendo nesse sentido, em relação às análises, querer conversar melhor comigo, lembre-se que eu faço treinamento Desperta Investimentos. É só entrar em contato comigo que a gente pode agendar uma sessão. Vamos lá? Bom, então como vocês estão vendo aqui, que eu já falei, é um investimento de renda variável, indicado para longo prazo. Por quê? Caso você venha a perder o valor que você tem lá investido, cair, ele tem mais tempo para você recuperar. A ideia não é que você perca dinheiro, tá? A ideia é que você ganhe. Porém, a ideia também não é que você ganhe no fundo de investimento imobiliário com a elevação do seu fundo, com a elevação do valor da empresa na qual você vai estar investindo. Porque o fundo de investimento imobiliário era um investimento em imóveis, como se você estivesse de fato comprando um imóvel. Depois você vai entender melhor quando a gente analisar as empresas que estão listadas, inclusive na própria Bolsa de Valores, que possuem também fundo de investimento imobiliário. Só que você vai estar comprando, investindo na parte imóvel daquela empresa. Então, esses imóveis, eles tendem a ter variação de valores, assim como você quando compra um imóvel físico. Porém, mesmo quando você compra um imóvel físico, você não compra com a intenção de vender ele rapidamente. Também compra com a intenção ou de receber aluguel, ou de vender no longo prazo. Você não compra um imóvel hoje para vender amanhã. E já que eu entrei no assunto de aluguel, quando você investe num imóvel físico, normalmente você investe para colocar alguém para morar e pagar um aluguel para você, certo? O fundo de investimento imobiliário, ele é bem parecido nesse sentido. É aqui onde entram os dividendos. Os dividendos são como se fossem os aluguéis. Do fundo imobiliário, você recebe um valor de dividendo todos os meses, conforme o número de cotas que você possui. Quanto maior o número de cotas você possui, maior vai ser o percentual que você tem de lucro sobre aquela empresa, o percentual que você tem de aluguel para receber daquela empresa. Em relação ao aluguel, caso você tenha grandes imóveis alugados, tenha um valor de aluguel para receber elevado, normalmente acima de R$ 2.500 mensal, você já vai ter que declarar isso na sua declaração de imposto de renda e vai gerar imposto para você pagar anualmente. Já no fundo de investimento imobiliário, o dividendo que você recebe, ele é isento de IR. Ou seja, é um investimento que você tem um rendimento todos os meses e você não paga imposto de renda sobre esse valor. E lembra que eu falei que ele pode desvalorizar? A empresa na qual você investir no fundo imobiliário, ela pode sim desvalorizar. Porém, o seu fundo de investimento, ele vai ter esse rendimento de dividendos mensalmente, independente da desvalorização ou valorização da empresa. Ele só corresponde ao número de cotas que você possui. É a mesma coisa de um imóvel físico. Se você compra um imóvel, colocou um inquilino para morar e você recebe um aluguel todos os meses, mesmo que o mercado imobiliário esteja aquecido e o valor daquele imóvel acrescente rápido demais, isso não vai refletir tão rapidamente nos aluguéis que você vai receber. Da mesma forma, o contrário. Se reduz o valor do seu imóvel, você não vai reduzir o valor do aluguel também. E assim acontece com os dividendos. Então, se você perdeu o valor do seu montante total investido no fundo imobiliário, o valor do dividendo não vai sofrer esse impacto. Ele vai sofrer o impacto apenas pelos números de cotas que você possui. Agora, você lembra que eu também falei que você pode ter retorno positivo? Você pode investir no fundo de investimento imobiliário e aquela empresa que você investiu, ela teve um valor elevado, ela começou a subir, teve uma valorização.
e você decidiu vender o seu fundo. Você pode vender a qualquer momento. A liquidez do fundo imobiliário ela é diária. Então você consegue comprar e vender as suas cotas todos os dias. E nessa venda, se você tiver lucro, aí sim, na venda do fundo de investimento imobiliário com o lucro, você paga imposto de renda. E ele é de 20% sobre o lucro. Ah, Ju, mas aí eu comecei a perder aquele valor que eu tinha investido numa empresa X, começou a cair, eu resolvi vender e eu saí no prejuízo. Aí você não vai pagar imposto de renda. Inclusive, essa perda que você teve, você pode usar para bater no lucro de futuro. Então, você vendeu hoje uma empresa com prejuízo e você comprou futuramente e vendeu uma outra e teve lucro na venda, aquele 20% que você iria pagar de imposto de renda, você consegue deduzir daquele outro que você teve prejuízo. E aí acaba que fica elas por elas. Você converte o que você teve de perda lá naquele outro fundo imobiliário que você vendeu com prejuízo para se livrar do imposto de renda daquele outro que você vendeu com valor positivo. Sobre a liquidez, que eu já falei, o que acontece? Você consegue vender a qualquer momento, e aí comparando com um imóvel físico, você passou por uma situação financeira, precisou se desfazer do seu imóvel físico, você vai ter que vender ele todo, certo? O fundo de investimento imobiliário permite que você venda só parte dele, assim como você está comprando só parte dele. As cotas correspondem ao pedaço daquela empresa, daquele imóvel, daquela casa, vamos dizer assim, que você tem, como se você estivesse comprando apenas um quarto. E aí você passou por uma situação financeira difícil, resolveu vender, tranquilo, vende o quarto. Ah, mas eu comprei o quarto e a cozinha. Eu tô passando por uma situação que eu preciso reaver o valor investido de novo, só que eu não queria me desfazer de tudo. Eu tô tendo um dividendo bom, tá entrando um recurso legal mensalmente, você pode vender só a cozinha. Cada cota representa uma fração do fundo. Ela não tem um percentual fixo, porque vai depender do número de cotas que aquele fundo possui. E aí tem cotas aí a partir de R$10. Tem vários tipos de fundos de investimentos imobiliários. O primeiro que está citado aqui são os fundos de tijolos. O que significa? Você vai estar investindo realmente em imóveis físicos que existem realmente, como os shoppings, galpões, escritórios. Isso nem sempre vai acontecer. Você pode diversificar e investir em fundos de investimento imobiliário que são de papéis. Aqui eu citei como desvantagem, não é necessariamente uma desvantagem, mas comparado a um imóvel físico que é seu, que você comprou e colocou para alugar, é um imóvel que você pode visitar, você tem acesso ao prédio em si, à estrutura em si, o que não acontece no fundo de investimento imobiliário de tijolo. Ele é um fundo, você é cotista, você é dono, porém você não tem responsabilidades civil, vamos dizer assim, nem mesmo para decidir coisas do fundo. Quem vai decidir isso é o gestor e o administrador do fundo. Isso é um benefício, porque se você for comparar com um imóvel físico, onde você talvez tem problemas com o inquilino, com pagamentos, cobranças daquela pessoa que está morando no seu imóvel, você não vai ter esse problema no fundo. Agora, os fundos de papel, o que seria? São os fundos de investimentos que investem em títulos bancários. E aí entra a questão dos LCI, que os bancos trabalham, os CRIs, que são as cooperativas financeiras, LH e outros instrumentos que não têm um prédio, não têm uma estrutura física. Por isso, eles são chamados de fundos de papel. Dentro dos fundos de investimentos imobiliários, nós temos outros tipos bem conhecidos, que são os FOFs, que são fundos de fundos. Isso mesmo, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Para você entender melhor a questão do fundo, ele é como se fosse uma cesta. Nessa cesta, ela tem vários imóveis ali dentro. E ele pode até mesmo ser misto, ter fundos de tijolos, que a gente já viu, e os de papéis ali misturado. E os FOFs tem fundos de fundos ali dentro. Ele é bom para diversificação de quem ainda tem dificuldade ou ainda está começando a parte de analisar as empresas que estão envolvidas no fundo imobiliário. Porque os fundos de fundos acaba que a administração fica toda sobre o fundo mesmo. E ele se torna mais diversificado. Diminui um pouquinho o risco, mas normalmente também diminui o retorno. Um outro exemplo que eu trouxe aqui são os fundos de desenvolvimento imobiliário. Esses têm maior risco, é como se você estivesse comprando um imóvel na planta. Então, ele investe em fundos imobiliários já voltados mais para a construção realmente.
Com relação à estrutura do fundo, você já sabe que existem os cotistas, que somos eu e você que compramos cotas de um fundo de investimento imobiliário. Existe o gestor e o administrador, que é responsável por comprar os fundos, as empresas que são envolvidas ali, e também com toda a parte burocrática do imóvel. E o IFIX. O IFIX ele é o que mede o índice da oscilação dentro da Bolsa de Valores. Então, ele é um índice medido pela própria B3, onde você consegue usar como referência na hora de fazer a análise do seu fundo de investimento imobiliário, comparado aos outros fundos, para ter um parâmetro, ter uma linha por onde seguir, para ter uma análise para saber se aquele fundo está legal ou não. Agora, quando um fundo de investimento imobiliário precisa levantar recursos para o fundo, ele pode abrir subscrição. A subscrição é uma nova venda de cotas para aquele mesmo fundo. Quem já é cotista daquele fundo tem prioridade dessa venda, que pode exercer esse direito a comprar novas cotas ou ceder o direito a outros. Os cotistas, eles também têm o direito de participar das assembleias, ou não são obrigados a participar, mas têm esse direito. Eu trouxe aqui um vídeo rápido para apenas fazer uma introdução. E claro que se você começar a investir em fundo de investimento imobiliário, assim como qualquer outro investimento, você precisa levantar as informações necessárias para não correr nenhum risco, para trazer mais segurança para você através de conhecimento. Eu trouxe aqui um dos critérios fundamentais, os principais, para avaliação de um fundo de investimento imobiliário. E vou deixar aqui no final também o link de um site que é o que eu utilizo para fazer essas análises, tá? Então, assim, é muito importante você saber o histórico do gestor dentro do mercado imobiliário, dentro do mercado de investimento. Você vai ter acesso quem é o gestor, quem é o administrador daquele fundo que você vai estar comprando. O setor, então o setor qual o seu fundo está inserido, sendo ele de papel ou de tijolo, você precisa entender um pouquinho de como está o cenário econômico para aquela empresa, para aquele segmento, certo? Todos os fatores de riscos que estão envolvidos, tanto que envolvam o gestor, o administrador e também o cenário da empresa, daquele segmento. Taxa de vacância, isso tudo existe dentro da análise. Antes de comprar um fundo de investimento imobiliário, você deve olhar todas essas informações. A taxa de vacância, ela vai aparecer, tanto a taxa de vacância financeira quanto a física. A taxa de vacância, a vacância, o que seria? Quando um imóvel, vamos trazer para um imóvel físico de novo. Você tem um imóvel físico, você comprou para alugar e esse imóvel ele passa muito tempo sem inquilino. Esse período sem inquilino se chama vacância. Então, esse período sem inquilino vai trazer prejuízos para você. E dentro do fundo de investimento imobiliário, isso não é diferente. Então, nós conseguimos medir a vacância de um fundo imobiliário antes de fazer a aquisição dele, através de um percentual que vai ter disponível no próprio lâmina do fundo, que você vai ter acesso a todas as informações importantes para adquirir o seu fundo de investimento. E aí, inclusive, essa taxa de vacância e o dividendo yield. O que é o dividendo yield? Ele é o quanto aquela empresa está pagando de dividendos. Isso é muito importante você saber. Diferente de poder medir a valorização de uma empresa ou não, porque isso depende de vários fatores e pode você investir num fundo imobiliário, aquele valor do próprio fundo, do seu valor investido, ter valorização ou ter queda, o dividendo yield ele vai medir quanto você está recebendo de dividendo. O fundo de investimento imobiliário, nós investimos para longo prazo com o intuito de ter rendimentos, de ter lucro nesse investimento através dos dividendos e não da valorização ou desvalorização da empresa. Por isso é muito importante analisar esse patamar, o dividendo yield. É importante você saber quais são as taxas cobradas, porque existem taxas de administração, taxa de gestão, para pagar lá aqueles administradores e gestores que a gente já conversou. Então, o fundo ele vai cobrar uma taxa de administração. Muitos especialistas optam por outros tipos de investimento porque acreditam que a administração, a taxa de administração, de gestão, ela pode estar comendo todo o seu rendimento. Isso vai depender de você fazer uma análise prévia e ver como que está essa taxa e optar por fundos com taxas menores. E outro ponto importante é o patrimônio líquido do fundo. O tamanho, o valor total que aquele fundo já possui, o patrimônio líquido do fundo. Porque lembrando, o fundo ele pode ter vários tipos de fundos dentro dele,
e várias empresas. Então não tem como você olhar apenas uma empresa, você vai olhar o patrimônio líquido do fundo de investimento no qual você vai estar entrando. E para concluir esse vídeo, eu trouxe aqui um print do Fund Explorer. Ele é um site, eu vou deixar o link aqui para vocês também, onde vocês conseguem ter até os fundos sugeridos. Então essa tela trouxe algumas opções de fundos que estão sendo sugeridos. Foi num dia específico que eu entrei, então todo dia quando você entra lá, ele vai ter uma sugestão diferente. E aí a gente consegue usar esse mesmo site para fazer uma análise bem detalhada sobre o fundo, sobre todos esses detalhes que nós conversamos até agora. Nos meus atendimentos de mentoria, nós conversamos de forma bem pessoal. Então, eu entro na análise de um fundo imobiliário de acordo com o seu interesse, nós conversamos sobre todos os outros investimentos cabíveis ao seu perfil de investidor e eu dou esse apoio para você começar a investir, desde a renda fixa até a renda variável. Caso você tenha interesse em entender um pouquinho mais sobre esse e outros investimentos, eu vou estar deixando aqui também todos os dados para entrar em contato comigo através do meu site ou Instagram. Ali você vai conhecer também um pouquinho mais sobre o meu trabalho e sobre o meu livro.